Hoje é o vídeo especial, né? Dia 1º, todo dia 1º eu solto esse vídeo. Top 3, lasqueira, fundos imobiliários pra você dar uma analisada. Em março, analisada, não é pra você comprar não, não segue como recomendação de compra não. Faz uma retrospectiva aí com todos os top 3 fundos imobiliários. Faz uma retrospectiva, todos os top 3 fundos imobiliários que a gente fez no ano passado. Faz uma carteira simulatória pra você ver o que aconteceu. E aí você, lógico, vai ver um resultado impressionante, mas isso não justifica você comprar apenas por dicas. Você tem que entender, e o meu motivo de trazer esse vídeo aqui, eu já pensei muito sobre continuar trazendo ou não. Inclusive, preciso que vocês comentem aí se faz realmente sentido eu trazer, ou se realmente não faz sentido, que o pessoal só vai seguir diquinha. Eu penso muito a respeito disso de, pô, é um risco que você tá assumindo, é um risco que eu assumo quando eu trago esse vídeo. Eu vou falar aqui alguns fundos imobiliários, hoje é top 3, mas eu vou te dar um de bônus, top 4 fundos imobiliários. E aí tem gente que vai só comprar. E aí tem gente que vai se dar muito bem, vai ter gente que às vezes pode se dar mal por seguir uma dica, sem entender o motivo. Às vezes tá caindo e aí eu falo sobre o fundo imobiliário, ele cai mais um pouco antes de recuperar. E aí as pessoas, talvez por desespero, por falta de conhecimento, né? Lembra sempre disso. Falta de conhecimento vai te punir demais na bolsa de valores, né? O conhecimento te premia. Falta de conhecimento te pune. Pune mesmo, meu parceiro. Pune mesmo. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre o primeiro fundo imobiliário. E aí a gente tem, inclusive, nessa última quarta-feira agora, né? Tô gravando esse vídeo na sexta, dia 1º. Nessa última quarta-feira agora, a gente fez uma live de estudo junto com o pessoal da geração de dividendos e aí eu ensinei eles a criarem essa planilha. E eles terão, né, esse super poder. E aí, através desse super poder, que eu aplico todos os meses, inclusive para poder fazer os meus aportes, para criar aqui conteúdo pro canal, olha só o que a gente chegou aqui em shoppings. Shoppings aqui, o Método 2 em 1 separou 3 fundos imobiliários de shopping. Eu analiso os 3 fundos imobiliários de shopping. Eu seria aqui o VISC, o HSML e o HGBS. Seriam os 3 melhores fundos de shopping no momento atual. E aí, analisando todos esses 3 fundos imobiliários de shopping, eu cheguei à conclusão de que o VISC realmente está em muita oportunidade. Por quê? Se você voltar um mês aí, você vai ver que eu falei sobre o VISC. Ele estava com PVP de 0,9. E agora ele já está com PVP de 0,95. Já houve valorização sobre a cota. Quando algo, e aqui você vai ver muito isso no Brasil, tanto em fundo imobiliário, quanto em ETF, quanto em ações, você vai ver sempre isso aqui no Brasil. Presta atenção, você vai ver especulação, você vai ver coisa irracional acontecendo. E como que você aí investidor, vai identificar isso? Apenas passando um método, apenas passando um passo a passo. Você tem que seguir algo para te dizer que aquilo ali é especulação, para te tirar do medo da manada. E você conseguir abrir o peito e falar, eu vou para aquele canto enquanto tá todo mundo indo para cá, e tudo isso ser racional. Vice quando ele teve esse reajuste do PVP dele, por conta da supervalorização que teve os imóveis dele, pô, o PVP caiu para 0,90. E aí muita gente não deu moral, não quis comprar, né? Porque, não vou comprar mais, porque não variou o valor da cota. Tem muita gente que fica presa à cotação. Cotação não quer dizer nada, meu parceiro. E aí quem comprou já começou a se dar bem, vai se dar melhor ainda. E eu continuo trazendo ele aqui porque ele realmente ainda está em oportunidade. Então a gente dá uma olhada nele aqui, ó, ele tá com dividendo yield aí de 8,43, tem uma grande quantidade de imóveis, né? A gente vai ler o RI dele aqui, vou te mostrar aqui o RI dele. O PVP de 0,95, então ainda tá descontado. É o mesmo fundo, meu parceiro, é o mesmo fundo que em dezembro, antes da reavaliação dos imóveis, isso que eu não entendo, cara. É o mesmo fundo que há 2 meses atrás, 3 agora que a gente tá em março, né? Mas lá em dezembro, ele tava com PVP de 1,04, 1,03. Aí é o mesmo fundo, com melhores resultados, com PVP de 0,90 e pouca gente comprou. E aqui agora, 0,95 e ainda está em 0,95. É aquele negócio que eu falo, pô, aqui no Brasil você vai ver nota de 20 reais jogada no chão, e você vai pegar essa nota de 20 reais, você vai tentar entregar pro dono, e o dono vai falar assim, eu te vendo ela por 2. Você paga 2 reais pro cara e fica com a nota de 20. Não faz sentido. Entende que não faz sentido? Então vamos abrir aqui o relatório gerencial dele. Inclusive já li aqui esse relatório gerencial, né? Você vai ver que quando você começa a ler relatório gerencial, meu parceiro, isso se torna algo prazeroso pra você. Sem brincadeira, prazeroso. E o pessoal fez um monte de figurinha aqui, né? Porque isso é uma das coisas que eu mais falo. Pô, é só você ler o RI, meu parceiro. É só você ler o RI. Olha o pessoal mandando um tanto de figurinha aí. Vai ler RI, o pessoal já... O que você acha do BTLG? Os novos que chegam, né? O que você acha do BTLG? O pessoal já pega o grupo de figurinhas, né? Lógico que a gente dá sempre o apoio pra todos que estão chegando, mas
mas para já doutriná-los a uma cultura de leitura. Então, os alunos do método 2 em 1, você que tem interesse em entrar no método 2 em 1, cara, você vai ser doutrinado a estudar. Não é escolinha de diquinha, não. Você quer diquinha? Vai pra uma casa de análise. Que é pra você estudar, pra você ser diferenciado mesmo, pra você bater de frente com o gestor, você perguntar ao gestor por que ele tá fazendo aquilo e ele parar e pensar por que ele tá fazendo aquilo. Mas não é um negócio à toa, não. Aqui a gente tá criando uma escola de pessoas realmente profissionais em investimento. E no caso do método 2 em 1, profissionais em investimentos em fundos imobiliários. Inclusive, todos aí, alunos do método 2 em 1 que estão assistindo esse vídeo, deixe nos comentários aqui se valeu a pena você entrar no método 2 em 1, porque pelo preço é como se tivesse um PVP de 0.2, vou falar a verdade. Então vamos lá, resultado aqui, os destaques, né? 2,44 por cota, absurdo, né? Desse janeiro aqui, o fundo gerou R$2,44 por cota, mas aí, Léo, por que então que ele distribuiu? Se a gente abrir aqui, ó, o investidor 10, vamos pegar aqui o investidor 10, aí você digita aí VISC 11, clica aqui e vamos ver lá o último rendimento dele. Aqui aparece, ó, o último rendimento, R$1, ou então aqui embaixo também você consegue ver, né, R$1. Ele pagou R$1 lá, mas por que? Sendo que ele lucrou R$2,44 por cota. Vamos lá, composto por um resultado recorrente de 1,11 e um não recorrente de 1,33. Então desses 2,44 é muito importante quando o fundo traz isso aqui, né? Realmente o relatório do VISC, ele é muito bom, ele é completo, realmente. Esse resultado de 2,44 veio de duas partes. Um resultado recorrente, que são os arrendamentos, os aluguéis, que vai vir recorrentemente, então todos os meses esse resultado vai vir, né? Que é de 1,11, beleza? E esse outro aqui é um resultado não recorrente, que vem uma vez no ano, que vem uma vez a cada 6 meses, e aí ele descreve lá, ó, não recorrente em função do recebimento de segundas parcelas de vendas realizadas. Então o que ele fez? Ele vendeu um imóvel lá em 2023 e aí ele parcelou pro cara que comprou essa venda, e aí agora ele recebeu a segunda parcela, né? Por isso que aumentou aí esse resultado por cota. Teve um crescimento de NOI. Nossa, Léo, não sei o que é NOI. O NOI é o resultado referente ao rendimento, quanto que ele fatura e os seus custos, né? Então quanto maior o NOI, melhor pra gente, porque quer dizer que ele tá faturando muito mais pelo mesmo custo que ele tinha, então ele conseguiu baixar o custo, né? Manteve aqui o rendimento igual, mas baixou muito o custo. Normalmente o que acontece é subir o rendimento, né? Porque o custo é muito difícil você cortar demais. E aí o NOI aumenta. Então ele teve um aumento de 15,5% de NOI. Muito alto, muito alto. O volume médio de negociação, a liquidez aí de 11 milhões, né? Absurdo mesmo. É um fundo que realmente negocia pra caramba. Então vamos lá, vamos aqui ver o resultado. Isso aqui é uma mini DRE, né? Olha só, resultado do fundo dos shoppings aqui em janeiro, ó, 30 milhões, né? Deu aí um resultado de 1,06 centavos por cota. E aí teve um resultado financeiro aqui de mais 6 milhões. E aí despesa financeira, 2 milhões e tal, ficou um resultado financeiro de 4 milhões. Aí teve a taxa de administração, que é administração e gestorzinho tá ganhando bem, né? Por quê? Porque tá fazendo um bom serviço, né? Aí eu sublinhei tudo aqui agora. Enfim, vai ficar sublinhado. Então o resultado do fundo foi ali de 1,11, né? E aqui o resultado não recorrente, ó, 38 milhões, que deu um resultado total de 70,4 milhões. E aí ele teve então por cota 2,44, só que ele pagou quanto por cota? R$1 por cota. Pra onde que foi o restante? Pra onde que foi esse restante? Olha, tá aqui, ó, resultado acumulado não distribuído inicial, tinha 36 centavos por cota não distribuído. E agora, com mais esse resultado aqui que foi 2,40 e ele distribuiu 1, então sobrou 1,44, ficou R$1,80 não distribuído. Então dessa cotação aqui que você olha, e tem muita gente que não percebe isso, né? Tem muita gente que não vê isso. Mas dessa cotação aqui que tá rolando agora, né? 120,94, tem um resultado aqui não distribuído de 1,80. Então, na verdade, quando você compra essa cota, já tem um resultado não distribuído que será distribuído. Então, menos 1,80. Então, na verdade, você tá pagando aqui por pelo VISC 119. E se a gente pegar esse 119,14 aqui pelo valor da cota, que é 128,70, o valor patrimonial da cota, ó, 128,70. Na verdade, ele tá com PVP de 0,92 e não 0,94, né? E aí pouca gente te ensina isso. Já deixa o like no vídeo aí se você gostou dessa informação. Informação nova, né? Todo mundo que fala isso, né? Lógico, quem percebe já precifica isso no mercado. Então normalmente já vai estar precificado no mercado, mas você pode fazer sempre essa conta aí porque faz total sentido, tá? É realmente um desconto aí que tá absurdo. Então aqui foi o histórico de distribuição por cota. Começou lá em fevereiro de 2023 pagando 80 centavos, foi subindo e agora tá em R$1, né? A distribuição de rendimentos ali de R$1 e 1,10. Isso aqui é a previsão, né? A previsão dele. Ele continuar pagando entre R$1 até 1,10. Então ele vai ficar nessa média que provavelmente sempre distribuindo R$1 para poder fixar a caixa. E se no final do semestre tiver ali rendimento extraordinário, ele paga um rendimento extraordinário. Então eu acredito que ele vai ficar pagando sim R$1 aí, no máximo 1,2, 1,5 centavos por mês, tá? Até junho. Então ele já tá prevendo aqui até junho de 2024. Rentabilidade bruta dos fundos, inclusive, eu vou trazer esse vídeo. Sabe por quê? Eu tenho um aluno na nossa turma, que inclusive ele é considerado o vovô da turma lá, dessa geração de dividendos. Ele tem 75 anos. E cara, o cara é realmente admirável, porque imagina só, você aí com 20, com 30 anos, com 38 anos, com 42 anos,
ou com 50 anos assistindo esse vídeo e falando, caramba, isso aí é muito difícil, não dá pra mim não. Olha só o que você tá se condicionando. O cara de 75 anos, ele tá aprendendo coisas que ele nunca tinha visto na vida dele. Com 75 anos, a plasticidade neuronal dele não é tão grande quanto a sua. E mesmo assim ele tá se dispondo, o cérebro dele vai ficar mais inteligente que o seu de 30 anos. O que é isso, cara? Põe a bunda na cadeira e vai estudar, cara. Vai estudar, porque senão você vai ser sempre o mesmo. Eu sempre vou ficar falando pra você aqui, cara. E aí tem uma discussão muito grande na internet que é, fundo imobiliário é conto de vigário. E quem soltou isso foi ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Barsi Filho, o maior investidor, pessoa física na Bolsa Brasileira. Aí fica difícil rebater, né? Vou fazer um vídeo coletando todas as informações, porque mesmo sendo Luiz Barsi, mesmo sendo Warren Buffett, algumas decisões eles vão tomar erradas, né? Ou talvez os argumentos que eles usam não sejam talvez tão sólidos. Eu vou gravar esse vídeo e vai ser um vídeo absurdo, onde a gente vai falar se fundo imobiliário é realmente um conto de vigário ou não. Provavelmente você já sabe a minha opinião, mas eu preciso realmente trazer o que o Luiz Barsi fala, o que as outras pessoas que também concordam com o Luiz Barsi falam, e apresentar o meu lado, né? Porque eu gosto muito de investimento imobiliário. Você tem que entender se isso vale a pena ou não, se você tá aqui só sendo enganado, né? Você tem que entender isso. Que o rendimento do VISC foi de 98% desde o seu IPO, que foi aqui em 2017. Enquanto o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, por isso que eu vou sempre brigar com você, se você tá investindo na média. Cara, você tem aqui só no canal muitos vídeos que vai te ensinar a bater muito essa média aí de 49%, né? Então, o IFIX realmente é uma média de 71 fundos, cara. Tem muitos fundos ali dentro desses 71 que não são tão bons assim. Você pode escolher fazer o stock picking lá dentro desses 71 e escolher alguns. É o que a gente faz. É o que eu tô fazendo aqui, escolhendo entre os fundos de shopping, eu tô escolhendo um. Esse é stock picking. Aqui o VISC tá rendendo 98%, enquanto o IFIX rendeu só 49%. E olha só o CDI líquido, rendeu menos, cara. Rendeu menos do que o VISC. Então sim, fundos imobiliários batem o CDI aí, batem o CDI. E quando você olha não só para rentabilidade, mas quando você olha para a construção do seu patrimônio, de escadinha em escadinha, aumentando seus pagamentos de dividendo, aí o bagulho fica sério. Porque você vai ver que nada vai crescer mais a sua renda passiva mensal do que bons investimentos em fundos imobiliários bons e ações boas também, né? Só que ações é lá pro longuíssimo prazo. Fundos imobiliários é quase que imediato, né? Você vai demorar um pouco de tempo para construir sua renda passiva aumentando, mas você investe hoje, mês que vem você já tá recebendo dividendos, cara. No próximo mês você já consegue aumentar isso, né? Então é absurdo, é um mecanismo muito bom. Tem um número de cotistas aí muito grande, o patrimônio líquido do fundo é de 3,7 bilhões, é um fundo gigantesco. Ele tem algumas obrigações a se pagar aqui, que é o que a gente chama de alavancagem, né? Então olha só, o fundo possui algumas obrigações referentes a aquisições prévias de 702 milhões, já considerando as previsões de pagamento. Então tem aqui vários CRIs, ó, é o portfólio Ancar, Campinas Tench, aqui ó, Via Sul, Granja Viana, que são shoppings, né? Isso aqui são shoppings. A dívida dele não é ruim, essa dívida aqui 100% CDI, boa. Taxa referencial mais 9, um pouco pior. CDI mais 1 também é pagável. IPCA mais 7, IPCA mais 6 também é pagável, né? Você vê que a maior parte da dívida dele vem aqui desse portfólio Ancar, que tá devendo ali 359 milhões, é 61% da sua dívida. E aqui embaixo ele tem alguns, ó, obrigações de earnout referente ao portfólio da Ancar só, que somam 80 milhões. Ele tem esse portfólio da Ancar que vai ser pago agora em fevereiro, tá? Agora em fevereiro. Vai tirar do bolso dele 80 milhões. 80 milhões já vai quitar grande parte da sua dívida, né? Vai 10% da dívida já vai ser quitada. Ele tem 153 milhões de caixa, então não vai ser nenhum problema para ele. Ele não vai ter que cortar dividendo, ele não vai ter que fazer nada para poder pagar ali essa dívida. Já tá paga, né? Só tá esperando para poder entregar o dinheiro. Então não vai ter corte de dividendo para poder controlar essa dívida. Então aqui ó, os 591 milhões, mas esses 111 milhões, tá 702 milhões. Só que esses 702 milhões vai diminuir, por quê? Porque ele vai pagar esses 80. Então essa alavancagem dele que já é muito baixa, né? 700 milhões e um patrimônio líquido de 3,7 bilhões. Vamos calcular aqui, ó. 702 milhões e um patrimônio líquido de 370 milhões. Bilhões, né? De 3,7 bilhões. Dá uma alavancagem aí de 18%. E aí agora ele vai quitar 10% dessa dívida, então já vai cair ali pro 600, né? Já vai estar uma alavancagem. E aí quando a alavancagem diminui, é mais um ponto pro PVP subir, né? Então é um ponto que você já tem que prestar atenção também, que provavelmente vai fazer com que esse PVP seja mais ainda estimulado a subir, né? Então 600 milhões dividido por 3 bilhões e 700, aí vai cair 2% a sua dívida, né? De 18 para 16% de alavancagem. Isso aqui eu vou falar para você que sempre eu gosto pra caramba disso aqui, né? Cronograma de amortização. Todo fundo imobiliário que deve, ou ação que deve, e não coloca o cronograma de amortização, desconfie. Manda um e-mail. Eu quero o cronograma de amortização. Eu quero saber como que vai amortizar isso aí. Você tem que saber. É porque você tá entrando num ativo que tem dívida. Então você quer saber como que essa dívida vai ser paga. O dinheiro que o gestor consegue movimentar não é do gestor, não é dele. Os imóveis não é dele. Os imóveis são nossos. Nós que somos cotistas. A gente que tem aqueles imóveis. O imóvel é seu. Você tem que saber o que tá acontecendo com o imóvel. Quebrou a parede, você tem que saber. Reformou a parede, tem que saber qual foi o custo, quem que tá alugando. Tem que saber tudo. Tem que mostrar que não é RI, né? E o cronograma aqui você vai ver que o principal é o que ele deve, né? O de
amortização mesmo, né? E o juro é o que vem de juro igual um financiamento normal. Então a maior parte da dívida dele vem aqui em 2024 e de 160 mais 35 aqui de juros vai dar 200 milhões, né? 200 milhões, vamos pegar aqui, ó, 80 milhões ele já vai quitar, né? Então vamos pegar 200, vai dar 195 milhões, né? Menos 80 milhões que ele vai quitar agora, vai ficar 115 milhões. Se a gente dividir isso aqui por 12, em 12 meses dá 9,5 milhões. Por que é bom você fazer essas contas? Porque você consegue ver que facilmente o fundo imobiliário vai conseguir pagar. É diferente, por exemplo, de alguns fundos imobiliários que tem o seu rendimento no mês aqui foi 30 milhões. Tem fundo imobiliário que tem uma dívida de 5 milhões e tem um rendimento no mês de 5,2. Aí ou vai cortar dividendo, ou vai dar merda. Então, se algum inquilino sair, vai dar merda. Aqui, se algum inquilino sair, vai dar merda? Não, vai diminuir um pouquinho o dividendo, mas vai conseguir pagar ali as dívidas, né? Vai morrer aqui por imposto. Outra coisa importante são os descontos, né? Você consegue ver os descontos que eles forneciam para os lojistas dos shoppings, né? Então, você consegue ver que a renda aumentou justamente porque tá tendo menos desconto para os lojistas. Você vai ver lá que em 2022, né? Quando tava resolvendo aquele problema da crise, eles davam muito desconto para os lojistas. Ó, 3,8, chegou a bater aqui 4,3. Né? E agora a gente tá no menor patamar de 1,3 ali, ó. Repetiu em fevereiro e agora em dezembro aqui fechou realmente com 1,3 de desconto. Então, realmente muito bom. A taxa de ocupação tá boa lá, 94%. E aqui mostra todos os shoppings do fundo, né? Quase todo o Brasil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 só, né? 13, tá lá metade do Brasil aí. Metade do Brasil. Então é muita coisa. Tem muito shopping mesmo. É um fundo gigantesco. Tá vendo que esse vídeo aqui não é pra todo mundo? Tá vendo que os vídeos aqui do canal não é pra todo mundo? Porque aqui já foi uns 15 minutos a gente analisou um fundo, eu vou analisar outro. Não é pra todo mundo, é só pra quem quer aprender de verdade. Se você é um desses que quer aprender de verdade, cara, clica aí no se inscreva. 30% das pessoas que nos assistem, imagina só, de 100 pessoas que vêm aqui assistir, 30 pessoas assiste e sai, volta no outro vídeo, mas não é inscrito e se inscreve aí, pô. A gente tem que bater 200 milhões de inscritos, né? Eu falei errado aqui, 200 milhões de inscritos. A gente tem essa intenção de bater aí. Esse é o maior canal de finanças do planeta, que todo mundo já viu, que nunca mais ninguém vai conseguir bater essa meta. Mas a meta atual é bater os 200 mil inscritos, tá? Falta aí 10,5 mil. A gente tem que bater isso do dia 10 de março. Vamos bater logo isso aí. Se inscreve aí, você que vem aqui sempre. O outro fundo imobiliário é o XPLG. Por quê? O XPLG, se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre ancoragem, cara, eu te recomendo fortemente que você assista. Por quê? Ancoragem, como o próprio nome já diz, é para ancorar o seu patrimônio. Então, se você tá começando a investir em fundos imobiliários, a minha indicação para você, como amigo mesmo, tá? Como amigo, como um investidor que já passou por isso, é que você comece investindo em fundos imobiliários e fundos imobiliários de ancoragem. Porque você vai ter mais flexibilidade, você vai oscilar menos a sua variação de cota ali, você não vai ficar assustado, você vai ter fluxo de caixa mensal. Então, é realmente algo para você começar na Bolsa de Valores. Não é para você ficar só nisso, é para você começar. Vou deixar o vídeo aqui então no card para você ir lá e ver o que é um fundo de ancoragem. O XPLG, ele é um fundo de ancoragem. Você vai entender o porquê quando você assistir esse vídeo. Você vai conseguir triar ali e montar sua carteira de fundos imobiliários de ancoragem. Sério mesmo, cara. Esse vídeo aí vale muito dinheiro. Vale muito dinheiro. Tá na internet aí, se você não assistiu, pô, tá vacilando. Então o XPLG tá pagando 7,2% de dividendo yield. Tem realmente muito patrimônio, né? 2,5 também bilhões ali de ativos. 19 em imóveis. Olha isso aqui, cara. O fundo imobiliário de ancoragem, ele não fica descontado, né? Porém, o XPLG tá aqui com 0,98%. 0,98%. Então, realmente, é coisa de louco. Não é sempre que vai acontecer isso aí. Você não vai ver HGLG com PVP de 1, 0,99 sempre. Se acontecer de ver, cara. Eu gravei o vídeo ali, né, sobre HGLG, na época que deu aquela diminuída por conta de um fundo que tava vendendo ali todas as suas cotas de HGLG. Eu falei assim, indiretamente, pô, tá muito barato, né? Tá muito barato, analise. E aí, quem comprou se deu bem, né? Por quê? Porque tava descontado irracionalmente. Então, vamos pegar aqui o XPLG e a gente vai analisar aqui também o RI dele. Já inclusive analisei esse fundo aqui junto com vocês e eu vou basicamente mostrar para vocês, porque você já viu analisando o VISC, pra gente não perder tanto tempo aqui, a DRE simplificada dele. Olha só aqui, ó, receita de locação 22 milhões, lucros imobiliários aqui, ó, deixa eu arriscar aqui a tela, né? 22 milhões de receita de locação, ou seja, o que está alugado, né? Tá alugado, o inquilino paga o aluguel, dá lá 22,9 milhões. Ó, lucro imobiliário 2,5 milhões, receita de fundos imobiliários, né? Ele tem um pouquinho da sua carteira, ele tem fundos imobiliários. Então esses fundos imobiliários, eles pagam dividendos, ele também entra como lucro do fundo imobiliário. Resultado de venda de FI, não teve nenhuma venda de FI, resultado de receita de CRI também não. Aí tem aqui um pedaço do patrimônio do XPLG, tá em caixa.
Então tá ali receita de LCI, renda fixa, 2,5 milhões, né? Então dá um total ali de 28 milhões, praticamente parecido, né, com o VISC. O VISC rende 30 milhões por mês, o XPLG rende 28 milhões por mês. Tem as despesas financeiras aqui, o resultado base foi de 25 milhões, o rendimento distribuído foi 23 milhões, que dá 78 centavos por cota. E aí tem saldo de distribuição também, ó, resultado acumulado. Aqui o resultado acumulado de 0,07, para você ver o tanto que o pessoal, ele precifica melhor o XPLG, né, ó, vamos entrar aqui, investidor 10, tanto que o pessoal precifica melhor o XPLG do que o VISC, né, talvez por falta de conhecimento, porque aqui como não tem resultado acumulado, PVP, ó, até bateu 1 aí, ó, valorizou um pouquinho, né, então de ontem para hoje, eu tava 109 e subiu para 111, olha aí pra você ver, né, o quanto que esse método funciona, né, cara. Fiz a planilha ontem, apareceu lá o XPLG, se tivesse comprado um, teria ganhado R$2, 2% de valorização, vamos ver quanto que valorizou aqui ontem. Bom que isso aqui nós fazemos ao vivo e o pessoal vê que o trem funciona, né, graças a Deus, Deus tem honrado. 1,62% só ontem, meu parceiro, só ontem, né, é um fundo realmente de ancoragem, inclusive ele com PVP de 1, ele não deixou de ficar barato, é um PVP ainda pra fundo de ancoragem que vale a pena, né, é um PVP pra fundo de ancoragem que tá no preço. Fundo de ancoragem é fundo seguro, então você vai pagar ou o preço é um pouquinho mais caro do que o preço. 0,98 de PVP realmente tava muito barato, mostrei pra vocês aqui e já valorizou pra 1 de PVP, né, então ainda assim continua sendo uma oportunidade, porque esse fundo imobiliário ele é muito seguro. Eu gosto muito desse resultado financeiro do XPLG, porque ele explica bem direitinho através de gráfico. Quando é graficalizado, fica mais fácil pra quem tá começando a entender, né. Então tem aqui, ó, receita de locação, que é o que vem de locação, né, as despesas, a distribuição por cota, né, e a receita de renda fixa, receita de resultado de ganho e perda de capital e o resultado total do fundo. Então olha aqui, o azulzinho é esse aqui, ó. Esse aqui é o quanto que ele ganha de aluguel. Então 0,76 centavos, 84 centavos, sarará. Aqui em janeiro foi 86 centavos que ele teve de rendimento por cota, certo? E aí de despesa ele teve ali 12 centavos de despesa. Então tem que tirar aqui esses 12 centavos de despesa dos outros lucros, porque tem aqui o resultadozinho aqui, ó, de receita de FI aqui, né? E renda fixa, que dá ali esse cadiquinho aqui, ó, tá vendo esse azulzinho escuro aqui, ó, o azulzinho escuro aí, isso aí é resultado também, né? Então somando esse resultado com os 86 centavos e tirando as despesas, né? Porque o distribuído vai vir do lucro e o lucro tem que tirar todas as despesas, deu 85 centavos de resultado por cota, então cada cota teve esse resultado. Ah, Léo, mas não pagou isso, pagou quanto aqui, ó, o último rendimento de 78 centavos, exatamente, o resultado foi de 85 e pagou 75 centavos, 78 centavos, né? O fundo imobiliário ele pode distribuir 95% do seu resultado no mês, ou ele pode escolher guardar um pouquinho desse resultado para distribuir só daqui a 6 meses. A obrigação do fundo imobiliário é distribuir 95% do seu lucro líquido semestralmente. Por que eles distribuem mensalmente? Porque todo mundo prefere que distribua mensalmente. Mas os fundos imobiliários eles não precisam distribuir 95% do lucro mensalmente, é só semestral. Então, se teve R$1 de lucro, ele pode distribuir só 50 centavos, distribuiu só 50%, não distribuiu 95%. Lá no final do semestre, você vai ter que distribuir todo esse lucro que deixou guardado, 95%, por isso que tem resultado extraordinário em algumas cotas, né? Aqui você tem que entender esse gráfico também, que eu vou passar bem rapidinho aqui, que é o valor de mercado com a cota de rendimento e o IFIX. Se a gente pegar aqui só o valor da cota do XPLG, você consegue perceber que ele meio que ficou na mesma aqui, né? Meio que ficou na mesma. Ele não cresceu tanto, né? Tem fundo que cresce. Tem fundo que mesmo, né, sem reinvestimento de dividendos, ele vai crescendo conforme o tempo vai passando, né? Quanto maior for o fundo, menos frequentemente isso vai acontecer. Um fundo que tem 3 galpão, para ter 6 galpão é muito mais fácil, pode fazer uma subscrição. Agora um fundo que tem 48 galpão, para ter 96 galpão é muito mais difícil, né? É o exemplo da Coca-Cola. Coca-Cola para multiplicar por 2 é muito mais difícil do que anatos funcionais da Engie multiplicar por 2, né? Só que um fundo imobiliário, eu acabei de falar, ele distribui 95% do lucro dele, é 95% do resultado dele é distribuído para você. Então como que você não vai contar isso? É 95% do resultado, tem que contar isso, né? Então quando a gente soma aqui, ó, valor de mercado mais os rendimentos, a gente tá falando da performance do fundo. E o fundo performou sim, ó, lá 152, né? Enquanto o IFIX seria ali R$150. Então se você tivesse investido ali tudo R$100, né? Como que você estaria? Você teria só 9% de valorização se fosse sem reinvestir os dividendos, 52% de valorização se fosse reinvestir os dividendos. Tá vendo a importância de você reinvestir seus dividendos? Não necessariamente na mesma cota, recebi de XPLG, reinvestir em XPLG, não necessariamente isso, mas você levar em consideração o rendimento do fundo é como um rendimento dele. Aí você pode pegar esse dividendo e investir no que tiver maior oportunidade ali. Mas é importantíssimo isso aqui, né? 96% do seu patrimônio é imóveis, né? 64% dos seus contratos são atípicos. Para um fundo grande isso aqui realmente é absurdo, né? Ah, Léo, por que é melhor o contrato atípico? O contrato atípico porque ele dura mais, ele tem multas muito grandes se um inquilino sair. O fundo imobiliário não é pego de surpresa se um inquilino sair, porque tem multa, 6 meses ainda pagando dividendo, tá
tranquilo, tá de boa. Aqui temos os galpões dele, né? Você consegue ver que são galpões aí realmente muito bons e que a maior parte dos seus galpões ele tem 100% de participação, né? Todo o galpão dele é dele mesmo, né? Todo galpão que ele tem é dele mesmo. Tem alguns aqui que ele tem uma participação distribuída, mas a maioria dos galpões são todos dele. E aqui você viu que não teve um gráfico igual o VISC de obrigações a pagar, mas ele tem aqui, ó, contas a pagar. Ele tem 3 CRIs aqui, ó. Esse CD Unilever, o CRI 68, o CRI 176. Então tem um total aí de 246 milhões, né, de saldo devedor, o que é muito menos do que o VISC, né? Ele tá muito menos alavancado. O fundo de ancoragem não pode ter uma alavancagem muito grande. Então, se a gente pegar aqui, ó, 246 dividido lá pelos 3,5 bi que ele tem, com alavancagem de 7% só, uma alavancagem totalmente saudável, né? Totalmente saudável. Então, um fundo realmente de ancoragem. Beleza? Então, seriam esses dois aí, os dois primeiros fundos imobiliários. VISC, oportunidade pra caramba. XPLG aí, com PVP de 1 ainda é muito bom. E aí, os próximos dois fundos imobiliários, o primeiro é o Vigir 11, é um fundo imobiliário de papel, né? Até agora eu trouxe 2 fundos imobiliários de tijolo, então eu tô trazendo aqui um fundo imobiliário de papel. Você consegue ver que ele é um fundo imobiliário que tem um FFO yield muito alto, um dividendo yield muito alto, né? Pagou absurdo aí no último ano, R$1,45. Você consegue comprar ele é base 10, 9,70, tá com PVP de 0,99. Ele também pode ser considerado um fundo de ancoragem em papel, né? Um fundo de ancoragem de papel. Ele não é tão ancoragem quanto o KNCR, a gente já fez vídeo sobre isso, mas ele pode ser considerado inclusive mais ancoragem do que o MXRF11. Tem muita gente que deposita muita segurança no MXRF11, aí não olha as taxas. Então eu não vou explicar muito sobre esse fundo imobiliário aqui, porque eu gravei um vídeo completaço. Vou deixar ele aqui no card. A hora que esse vídeo acabar, que eu te der tchau, falou, meus queridos, vai aparecer 2 vídeos para você clicar. Um que é do Vigir e o outro que é desse próximo fundo imobiliário, que inclusive é um vídeo recente, postei anteontem, é o RZTR11, cara. Vamos abrir o RZTR11 aqui. Eu falei sobre esse fundo imobiliário quando ele estava com um PVP de 0,92, se eu não me engano. 92, se eu não me engano. Se a gente abrir aqui a minha carteira, dá uma olhada nisso aqui, ó. E esse RZTR, ele foi triado através do método 2 em 1, né? Eu não sou uma biblioteca de fundos imobiliários. Eu não sou uma biblioteca, eu não sei todos os fundos imobiliários. Como que eu descubro um fundo imobiliário novo? Através do método 2 em 1. Então passa aquela planilha que eu te ensino fazendo no curso. Então se você quiser já triar fundos imobiliários, você não precisar analisar 400 fundos imobiliários, você analisar só alguns fundos imobiliários e dali você conseguir escolher através de um passo a passo. Por que chama método 2 em 1? Porque se eu aplicar dá certo, se a Ingrid aplicar dá certo, se o André aplicar dá certo, se o cara ali da esquina aplicar dá certo, qualquer pessoa que aplicar vai dar certo. Por isso que é um método. Se eu aplicar e der certo, e a Ingrid aplicar se não der certo, não era um método. Então método é um negócio que funciona para todo mundo. Por isso que funciona, por isso que chama método, tá? Então, se você quiser participar aí, cara, clica aqui nesse link embaixo, leia antes de você tomar uma decisão por impulso, porque eu não quero aqui que você tome decisões por impulso. Aí eu quero que você realmente analise, porque lá você vai ser pressionado. Eu vou, estuda. Eu vou estar lá junto com você, a gente faz live mensalmente. Só nós, né, alunos do Método 2 em 1 e eu. Toda a segunda-feira do mês. Então, por exemplo, agora a gente tá na primeira. Vai ser aqui, a próxima live no dia 11. Se você entrar na turma agora, você já consegue aprender um pouco antes da primeira live, que é a análise de RI. Pesado, né? Vai ser realmente coisa pra você aprender realmente muita coisa. E se a gente olhar aqui na minha carteira de fundos imobiliários, olha isso aqui. Eu comprei o RZTR quando ele tava custando lá R$93. R$93, ele tava com um PVP de 0,92, se eu não me engano, né? 0,92. 0,93, salvo engano aí. E nessa mesma época tinha outras 2 opções, o Betral e o Betal. Você sabe o que aconteceu com o Betral e com o Betal. Como que eu consegui então escolher entre esses 3 o RZTR, que foi o único que performou bem através do método 2 em 1? A leitura de RI é muito importante, tá? Então, um fundo imobiliário que tá pagando muito dividendo, né? 12% de dividendo. Ele é um fundo que tem uma estratégia muito braba, uma estratégia de compra de terras agrícolas. Lembra? Agronegócio é muito forte no Brasil, cara, sempre vai ser, né? Não estamos perto ainda de fazer uma revolução industrial a ponto de tirar o agronegócio do Brasil. É um país, né, continental, meu parceiro, continental. É para vender muito, é o celeiro do mundo mesmo. E quando você tem algum ativo, algum fundo imobiliário, alguma empresa que investe no setor do agronegócio, ela faz direitinho, é dinheiro, meu parceiro. É igual o setor de transmissão de energia elétrica. É dinheiro, é impressão de dinheiro. E o RZTR tem 3 estratégias, que é o Buy to Lease Back, o Land Equity e um por arrendamento, que eu esqueci o nome que eles dão lá, um nome em inglês, né? Todas essas estratégias são realmente, assim, muito bem desempenhadas pelo gestor da Risa Terrax, né, que é o RZTR ali. Então, realmente, você precisa estudar esse fundo imobiliário. Eu tô facilitando para você aqui. Já vou deixar aqui o vídeo para você entender o que tá acontecendo e por que ele tá nessa oportunidade. Porque, olha isso aqui, ele chegou a bater um preço de R$105, cara. R$105 aqui, ó, no dia 28/12. E aí ele deu essa quedinha aqui, você tem que entender o porquê dessa queda. Pô, bateu R$94, cara. R$94,50, cara. Meu Deus do céu. Quem emitiu essas ordens de compra, né, se deu muito bem. E ainda
tá muito descontado na minha opinião. Então é um fundo imobiliário que paga muito, um dos setores mais fortes, né, do Brasil, tá descontado, a liquidez muito boa, tem um número absurdo de cotistas, né, um número absurdo de cotistas, não é um fundo pequeno, inclusive desses 1,4 bilhão aqui de patrimônio, ele ainda fez uma nova subscrição agora de mais 400 e poucos milhões, né, então vai subir para quase 2 bilhão ali de patrimônio, é realmente um fundo, né, que merece sua atenção. Então eu vou deixar um vídeo aqui, 2 vídeos na tela, vai aparecer daqui uns 10 segundos até eu te falar tchau. Vai aparecer 2 vídeos aqui na tela, você vai clicar para assistir do Vigir e vai clicar para assistir o do Riza Terrax, você vai ter em mãos os top 4 fundos imobiliários, na minha opinião, para você investir e estudar no mês de março, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou deixa o like, reconhece, deixa o like, se inscreve no canal, até mais, até o próximo vídeo.